A graça e a paz, queridos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à comunidade Batista da Paz de Viçosa, não é isso? Eu estou muito feliz, honrado e privilegiado de estar aqui com vocês. Eu acredito que vocês podem se assentarem, né? Que maravilha, essa igreja é muito linda. E eu tenho uma história com essa igreja que vocês não sabem, mas eu vou contar agora. Eu estava igual Jó, porque eu só conhecia Viçosa de ouvir falar. Então, quem não sabe, o Wesley, o mineirinho, ele era dessa igreja. Quem é do tempo do Wesley? Quem conheceu o Wesley, um dos líderes de jovem? Olha lá, tem algumas pessoas que conheceram o Wesley. O Wesley ele foi para Boa Vista, Roraima, e ele caiu nas minhas mãos, né? Jovem, e na época eu liderava os jovens, e recebi o Wesley e cuidei do Wesley. O Wesley, rapaz solteiro, bonito, né? Todo mundo queria casar com Wesley, e eu protegi o Wesley de qualquer pessoa para casar com ele. E aí um dia ele casou bem casado, mas o Wesley falava muito de Viçosa, da comunidade batista de Viçosa. E um dia nós queríamos fazer um culto, um acampamento de jovens. Nós temos um acampamento muito bom, muito grande, dá em média, na época, 450 pessoas, hoje dá 600, 700 pessoas no carnaval. E eu cheguei, Wesley, cara, eu estou sem um preletor, cara, eu preciso de um cara bom, que pregue bem, que fale a linguagem dos jovens. O Wesley falou, já tem um cara bom. Então quem é o cara? Pastor Marcos, meu pastor, lá de Viçosa. Se o cabo é bom mesmo, o cabo é bom. E aí nós trouxemos o Marcos, pensa num acampamento, um avivamento maravilhoso. E o pastor Marcos, ele ministrou para os jovens da nossa igreja, e fizemos uma amizade muito grande. E o pastor Marcos se encantou com o pastor Sabá Liberal. Eu caminho com o pastor Sabá Liberal desde 2002, direto com ele. Ele discipula a gente há mais de 18 anos, né? Caminhando direto mesmo com ele. E tem sido um pai para mim. E o pastor Marcos se engraçou pelo pastor Sabá Liberal. O pastor Sabá Liberal já veio aqui. Quem conhece o pastor Sabá Liberal? Acho que muitos de vocês conhecem. Ele é uma figura, né? Você tem que tomar cuidado, porque ele tem sempre uma pegadinha para pegar você. Uma bênção. E o pastor Marcos, ele gostou tanto do acampamento que ele olhava para mim e dizia assim, quem não te conhece te compra, viu? Porque a gente aprontou com ele lá no acampamento. Agora, ele parou de falar comigo, porque teve uma experiência que eu tive. Eu estava num culto de jovens, antes que eu quero começar a falar com vocês, eu acho que ele deve estar assistindo online. Teve um culto de celebração, onde nós estávamos na igreja, e teve uma conferência de célula, de Life Group, e no domingo eu estava na conferência e estava falando com ele no Skype. Gente, para quem não sabe, o Skype era um aplicativo que nem existe mais, né? Então eu estava no Skype falando com ele que ele queria o conteúdo da escola, e eu estava online com ele, passando o conteúdo da escola nossa para ele, quando de repente o pastor me pede para eu tirar uma coluna de balão da parede, porque era a conferência no dia anterior, e o vento batia e a coluna balançava. E eu fui tirar a coluna de balão e puxava, e o balão não vinha, e puxava. Quando eu puxei, aqueles grampos de sofá, de parede, aqueles grampos de pregar sofá, estava preso na parede, porque a parede era de madeira, estapume, quando de repente eu puxei, o grampo veio com a linha, e entrou no meu olho e furou meu olho. Eu fui para o hospital, fiquei cego na hora. Fui para o hospital, era dia dos pais. Minha esposa estava grávida do meu caçula, do nosso caçula. E ela tinha ficado em casa para fazer a comida para o pai. E de repente eu fui para o hospital e saí às pressas. E o médico disse, perda total de vista. Você não vai mais voltar a enxergar. E eu disse, você está dizendo que eu não vou voltar mais a enxergar? Eu disse, não vai voltar mais a enxergar. Então, por incrível que pareça, eu fiquei sem enxergar, gente. Então, eu tenho um olho de vidro, eu quero mostrar aqui para vocês, olha o olho de vidro aí. Era para você se assustar, rapaz. Eu fiz isso numa conferência, e o vidro caiu na perna de uma irmã, a irmã gritou, ah! E eu disse, em nome de Jesus está amarrado. Mas eu fiquei cego, isso é verdade, fiquei cego quando na minha vista, e eu disse, doutor, você tem alguma esperança de eu voltar a enxergar? Ele disse, olha, infelizmente não. Você crê em Deus, doutor? Eu creio, eu ia até para a missa. Eu disse, não, você crê em Deus, então me dá uma porcentagem aí. Menos de 1% é o que eu preciso.
Porque o médico dos médicos que eu conheço só precisa de uma porcentagem para fazer a obra. Então você vai me cirurgiar e eu vou voltar a enxergar. Ele olhou para mim e disse, esse cara é de fé. Fiz a cirurgia, passei 3 dias internado, ele fez o exame, ele olhava para o exame, olhava para mim, olhava para o exame, olhava para mim e disse, não existe isso. Isso que foi? Eu vi casos muito mais simples, perda total, e você era muito complicado. E eu não sei o que foi que houve, que o cara lá em cima gosta de você. Por causa de nada, você não perdeu a vista. Fez a cirurgia e disse, olha, tem uma cirurgia para remover a catarata, para você voltar a enxergar, para colocar uma lente intraocular, tem pelo SUS e tem uma ponta de lança que é muito cara. Eu quero a ponta de lança, eu não tinha R$1 no bolso. E eu disse, pode fazer que eu vou pagar. E depois de uma semana, eu passei uma semana sem enxergar, porque eu fiz a limpeza, costurou e tudo, mas eu fiquei com a catarata traumática. E depois de uma semana, alguém chegou para mim e disse, pode fazer a cirurgia que está paga toda a sua cirurgia. E eu fiz essa cirurgia e disse, doutor, eu vou ver meu filho com os 2 olhos. Mas eu dizia para Deus, Deus, com um olho ou sem um olho, eu vou te louvar. E eu tive experiências maravilhosas dentro do hospital. Sabe aquelas irmãs do COR que chegam no hospital para orar pelos doentes? Ela entrava e saía do hospital, entrava e saía do hospital. E disse, quem é que está aqui nesse hospital que é diferente? Eu digo isso porque a enfermeira da nossa igreja trabalhava no hospital. E ela estava de plantão, cuidava da gente. Ela disse, tem um pastor aí que esse cabra, ele tem um negócio com o Espírito Santo. E ele disse, tem algo diferente nesse quarto. Tem a presença do papai nesse quarto. O rapaz que estava enganado pela família do meu lado da cama, enganado pelos médicos, estava perdido da família. A família restaurou o rapaz, encontrou o rapaz foi para casa, voltou para casa. Outro rapaz que estava com câncer, não se alimentava há uma semana, só por sonda. Conseguiu se alimentar e voltar a ter vida e conseguiu uma transferência para São Paulo. E ele estava outra pessoa, porque no hospital eu me tornei um agente do Senhor. E eu entendo que aquela situação foi para ser usado por Deus, para ser agente na vida de pessoas. Eu fiz a cirurgia e eu disse, doutor, eu vou enxergar meu filho com os 2 olhos. E eu fiz a cirurgia na segunda-feira, voltei a enxergar na segunda tarde, na terça de manhã, o meu filho nasce. E à noite eu estava no hospital vendo meu filho com os 2 olhos. Que Deus bom, né? Eu estou contando isso para vocês porque o pastor Marcos, desse dia em diante, não falou mais comigo. Mas não é porque ele ficou com raiva, porque a gente não teve mais contato com o outro. Mas eu sempre soube dele, ele foi em Boa Vista lançar o livro do pastor Sabá. O pastor Marcos é um amigão, muito precioso, quero muito bem a vida dele, da família dele, e muito bem o ministério. E o Wesley mandou um abraço para vocês também. Falei com ele esses dias, ele disse, nossa, senhor, é bom demais. Mandou um abraço para vocês, tá bom? Queridos, eu quero pedir permissão a vocês para compartilhar algo. Eu estou me vendo de dor nas costas, dor no joelho, porque quando o Fanuel falou, se abaixa, eu disse, ai, levanta, eu não conseguia levantar, irmãos. Passa dos 40, a gente fica um pouco difícil. Mas eu sei que o Espírito Santo fortalece, a gente renova, amém? O texto está lá no livro de Gálatas, capítulo 5. Se você puder acompanhar, Gálatas, capítulo 5. Diz o seguinte, eu quero pedir muito a vocês, permissão, para eu compartilhar aquilo que está no meu coração. Eu confesso para vocês que, quando eu vi o tema, eu disse, Espírito Santo, o que é que o Senhor quer falar com isso? E Deus tinha me dado uma palavra, e eu fui estudar esse texto, e eu disse, encaixa direitinho com o que Deus me ministrou na minha vida. E eu sei que Deus quer falar com você hoje, nesta noite, porque Ele falou muito comigo através desse texto. Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz o seguinte, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfaçam os desejos da carne. Pois a carne deseja que é contra o Espírito que é contra a carne. Quer dizer, a carne milita contra o Espírito. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. E aí está o tema da palavra, da conferência que diz, já que vivemos o Espírito, andemos também pelo Espírito. Já que você vive pelo Espírito, ande pelo Espírito. E Paulo, quando escreve aos Gálatas, ao povo, ele escreveu porque os cristãos judeus e os gentios não judeus,
eles acreditavam, se convertiam a Jesus, mas eles diziam o seguinte: eu até aceito Jesus, mas eu não deixo de seguir a lei de Moisés. Então chamava-se cristãos judeus, que deram o nome de judaizantes, que eram judeus legalistas. E Paulo batia na tecla: você não precisa mais ser circuncidado, porque a circuncisão está aqui, ó, a mente do cristão, o coração, a mente do cristão, está aqui na mente. Então você não precisa mais ser circuncidados, porque você não é mais legalista. A lei é pela legalidade. Você se baseia na religião, se baseia na tradição. E Paulo falou: olha, não é mais pela lei, não é pelo legalismo, é pela fé. Hoje nós somos salvos pela fé. Hoje nós temos Jesus porque alguém morreu na cruz e disse: seria as minhas testemunhas, e nós somos as testemunhas, porque tomamos uma decisão. E se trouxermos para o texto hoje, para o contemporâneo, isso é atemporal. Esse texto que Paulo escreve é atemporal, porque hoje ainda na igreja existe o legalismo, as boas obras, ser bom, fazer aquilo que é certo. Meu avô era, então eu tenho salvação. Eu não preciso mais, porque eu já tenho Jesus. Base da legalidade, como se fosse debaixo da lei. E hoje nós vivemos pela graça mediante a fé. Não por causa de nós, mas não porque nós merecemos, porque alguém nos chamou para ser herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. E Paulo escreve hoje para a igreja, nos encorajando, nos motivando, nos exortando a deixarmos de ser legalistas e andarmos pela fé, e deixarmos a carne, mas andarmos pelo Espírito. E aí eu estava pensando: Deus, o que é que o Senhor quer que eu fale? E Ele me deu esse tema, e o tema é refazendo a rota. Eu me lembro que uma vez eu fui viajar para o Ceará, tirar férias, e eu fui deixar um cachorro do meu filho na casa de uma ovelha em Sorocaba. Ele me passou o endereço e eu liguei o Waze e fui para a casa dele. E eu cheguei na rua da casa dele, passei 1 hora na estrada, cheguei na rua, apertei a campainha e bati, e ele disse: pastor, o senhor não está aqui. Eu disse: como? Eu estou aqui na rua, no nome da rua, e não está aqui. Não, o senhor não está. Mas a rua é essa, tal. É, pastor, mas o senhor não está aqui. Depois eu fui olhar e eu descobri que a rua que ele me deu, o número que ele me deu, estava numa cidade a 2 horas de Sorocaba. Então eu tive que sair de lá e andar mais 2 horas para chegar na casa dele. Eu tive que refazer a rota. Eu não sei como é que está a sua vida hoje. Eu não sei como você está vivendo. Mas hoje Deus está querendo nos chamar para refazermos a rota. Talvez o caminho que você está andando não é o caminho errado, mas alguma coisa precisa ser revista e refeita. Talvez o caminho que você está andando é um caminho perigoso. Talvez ninguém esteja te advertindo, mas você deve saber que caminho é esse. Talvez o trilho que você está fazendo, está andando, o lugar que você está andando, pessoas que te amam estão dizendo: ei, refaz a rota, volta. E você deve dizer: eu sou jovem, eu sou novo, eu tenho a vida toda pela frente. E hoje eu quero pedir permissão para nós refazermos a rota. E como é que nós podemos refazer a rota? Gálatas 5,16 fala: andar no Espírito e não satisfazer os desejos da carne. Queridos, Paulo não nos encoraja a brigarmos contra a carne. Pelo contrário, Paulo nos encoraja a andarmos no Espírito. Porque a carne, ela milita contra o Espírito. A carne, ela não tem desejo de orar, a carne não tem desejo de jejuar, a carne não tem desejo de acordar cedo. Gente, eu confesso, acordar cedo para mim é uma novela, difícil. Porque eu gosto da cama, e quando eu estou do lado da minha esposa, aí que a cama é gostosa, gente. Quando ela bota o braço assim em cima de mim, é meio que assim: não vá, fica, amor. É bom demais. Os casados sabem o que eu estou falando. Você que é jovem solteiro, anseie por esse dia chegar. Eita, eu vi um glória a Deus ali, aleluia. Quem quer casar aqui? Levante o braço. Não, estou falando sério. Quem quer casar, levante o braço. Eita, manifestou um monte de irmãos solteiros aí. Fica de braço levantado, irmão. É sério, deixa eu orar por você. Deixa eu orar por você, deixa eu abençoar a tua vida. Agora você que está de levantado, de braço levantado, começa a olhar no auditório, vê que talvez seu marido esteja aqui presente.
Oh, é isso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, jovens solteiros. Eu procurei uma esposa em lugares que não era para ter encontrado. E eu não fui bem na foto. Mas eu procurei hoje minha esposa do lugar que Deus me mandou eu ir. E eu encontrei. Primeira vez que eu entrei na igreja evangélica, eu estava passando por um problema muito difícil na minha vida. Eu estava sendo convidado pela minha colega de trabalho, minha amiga, que um dia que hoje se tornou minha esposa. Ela era minha confidente, eu era confidente dela. E ela me evangelizava. Ela fez um acordo com o Espírito Santo. Ela disse: pai, é muito lindo para ir para o inferno. Dá o corpo dele para mim, isso eu fico com o espírito dele. E olha aqui o bonitão, é todo dela. Aí, por incrível que pareça, eu cheguei na igreja. Primeira vez que eu coloquei o pé na igreja, ela estava cantando no louvor. Toda bonitona lá, toda assim. Preciso de ti. E eu disse: opa, cheguei. É comigo. Ela está assistindo, ela está dizendo assim, ó. Não é bem. Se você procura um homem de Deus, procure na casa de Deus, Deus vai te manifestar. Amém? No final eu quero orar por você. Então não fica de braço levantado, não vai cansar, mas eu quero orar por você no final. Então eu quero pedir a você, a carne ela luta contra o espírito, certo? Deixa eu explicar como é que a carne luta pelo espírito. Tem um videozinho que vai resumir o que eu quero falar. Coloca aí o vídeo. Olha aí, carne e o espírito. A carne é mais escura, o espírito mais branquinho. Olha lá, é carne. Ira, inveja, intriga. E a carne está brigando. Não vou me converter. Eu não vou perdoar. Eu vou exacar e tal. E o espírito está apanhando, apanhando. Mas chega um momento que o espírito não aguenta. Nós nos rendemos ao espírito. E o espírito se manifesta em nós. Bora, espírito, manifesta. E o espírito, de tanto apanhar, um dia nós damos a oportunidade do espírito. E o espírito chega. Pronto, acabou com a carne. Simples assim. Então dentro de você tem esse rapaz batendo no espírito o tempo todo. E pá, e o espírito está lá apanhando, apanhando. Parece Rock Balboa, né? Os mais antigos sabem o que eu estou falando. Parece Rambo, apanha de todo mundo. Parece aqueles filmes hollywoodianos. Que o cara sozinho mata um exército de 200 pessoas. Ele é o herói. O espírito é esse cara. É essa pessoa. Ele vence a carne. Agora, quando é que ele vence? Quando nós tiramos a carne e damos lugar ao Espírito. E eu quero pedir a você, de que maneira nós podemos andar no Espírito? De que maneira você e eu podemos andar no Espírito? Primeira maneira, atualize o seu celular. Atualize o seu smartphone. Quem tem celular aí? Levante o celular. Levante aí. Quando você vem para a igreja, você coloca ele em modo avião, você desliga ou você de vez em quando fica... Deixa eu ver se o que o pastor está falando é verdade no Google. Olha, mandaram um print aqui do Instagram. Ai, legal. Não manifesta, irmão, tá? Ninguém precisa saber. Então, o seu celular é uma ferramenta e hoje todos nós usamos o celular. E o celular praticamente hoje não é um artigo de luxo. É uma necessidade. Agora muitos hoje têm um iPhone 17, 18, 20. Muitos hoje têm um Xiaomi, tem um Samsung, ponta de lança. Só que eu quero dizer para você, todos nós podemos ter o melhor celular, mas se nós não soubermos usar o celular, o que adianta? Quem teve o privilégio de comprar um celular novo na Caixa? Eu tive um privilégio de dar um celular para minha esposa. Ela tinha um dinheiro, eu fui lá na loja, comprei e dei para ela. Só que minha esposa pegou o celular, leu o manual e depois ela usou o celular. A gente tem o hábito, a habilidade de pegar o celular e ficar mexendo no celular e se descobrir o manual bem, mas uma hora vai funcionar. Nós precisamos atualizar o nosso iPhone. De que maneira eu atualizo o nosso iPhone, nosso celular? Primeiro, quando você pega o seu celular, você vai lá no ajuste, não vai? Abre o seu celular no ajuste aí. Lá no celular do ajuste, você pode ter certeza, quando você abre o ajuste do seu celular, não sei como é o Samsung, como é outro aparelho, mas no celular do iPhone, ele está lá o seguinte, aparece em ajustes, modo avião, aparece o seu nome, aparece o Wi-Fi, ligado, desligado, aparece o Bluetooth, aparece o seu celular, aparece o acesso pessoal, aparece o roteador, a bateria do seu celular. Então no seu celular tem tudo, sim ou não?
Só que para ele funcionar, ele precisa de internet. Para ele funcionar, ele precisa ser ajustado. Ele precisa ser configurado. Não é diferente da vida, gente. Isso aqui somos nós. E isso aqui é Deus. O celular tem um dono, tem um criador. Você é um celular. E Deus é o criador, o seu criador. E Deus quer nos ajustar a Ele. Quer ajustar a sua vida, à vida dEle, à vontade dEle. E de que maneira Deus vai ajustar a nossa vida? De que maneira Deus vai mudar a sua vida? Quando você deixar Ele entrar e trabalhar. Quando nós deixarmos Ele entrar na nossa configuração e atualizar quem nós somos. Mas nós não precisamos dizer assim: Deus, não aperta muito, Deus. Nós temos a mania, o pastor Sabai que brinca, que nós temos a mania de não contar mentira, mas de cantar mentira. Eu perguntei, por quê, pastor? Ele disse, porque quando a gente está adorando, ele diz assim: usa-me, transforma-me. Aí Deus, calma aí, começa a transformar, usar isso. Para, Deus, para, está doendo. Não quer. Deus hoje quer ajustar a sua vida, quer mudar. Deus quer parar que você, não é Ele que vai fazer, é você que vai entender que o caminho que você está indo é perigoso. Deus quer que você refaça a rota, mude a história. Deus quer te levar para o lugar que Ele te colocou. E eu quero hoje fazer um passeio para entendermos por que precisamos ajustar o nosso celular. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Agora presta atenção, Deus diz o seguinte: haja luz, haja firmamento, haja o céu, haja isso, haja aquilo. Foi ou não foi? Mas a Bíblia diz que no sexto dia, quando foi a vez de criar o homem, Ele disse que com as suas mãos Ele teceu do barro o homem à sua imagem e semelhança. E depois que o homem foi formado, a Bíblia diz que com o sopro das suas narinas, Deus deu o que ao homem? A vida. Nenhuma outra criatura tem a vida. E essa vida é o Espírito de Deus que está no homem. Deus deu o Espírito dele para que o homem pudesse se relacionar com Ele. Só que o homem, ele tinha o domínio de tudo, porque nós fomos criados para duas coisas: para dominar e ter comunhão com Ele. O homem criou a mulher, e os dois comeram do fruto proibido, que Ele diz: não coma do fruto proibido, senão você vai morrer. Quando a mulher foi tentada, que comeu do fruto proibido, ela disse: mas Deus disse que eu vou morrer. E a serpente, o animal disse: olha, não vai morrer. Deixa eu entrar na defesa agora do diabo. Não tem um advogado do diabo? Não tem? Deixa eu fazer o papel do advogado agora. Gente, ele não mentiu. Acho que poucas vezes o diabo não mentiu. Porque a morte ali é a morte espiritual, não era a morte física. Talvez ele disse que não ia morrer espiritualmente, mas fisicamente ele não ia morrer. Ia ter consequências. Mas a morte ali era espiritual. E se o homem comesse daquele fruto, espiritualmente ele ia morrer, e ele morreu. Porque Deus criou o homem diferente, não foi como um robô, igual um celular. O homem tem a liberdade, o livre-arbítrio. E por incrível que pareça, nós humanos, por termos cometido o pecado, fomos afastados de Deus. Todos nós que estamos aqui somos filhos herdeiros, somos descendentes de Adão. Toda herança que nós recebemos, ela pode ser positiva ou negativa. Ela pode ter uma herança de bufufa, dinheiro, ou pode ter uma dívida no banco que seu pai deixa. Nós, por sermos descendentes de Adão, nós temos uma herança de perdição, de morte. Por quê? Porque o espírito que vem sobre nós está morto. Nós nascemos, o bebezinho quando nasce, é lindinho, fofinho, mas tem a identidade adâmica ali, mas o espírito dele está morto. Nosso espírito estava morto e Deus levantou profeta, sacerdote, levantou juízes, levantou reis, para falar com a humanidade, porque o homem estava separado, instituído de Deus. E por incrível que pareça, Deus trouxe para a terra o último Adão. Um Adão que veio, errou, pecou, e o último Adão que veio não pecou. Aí o que acontece? Nesse processo todo, a Bíblia diz em Romanos 5,12, que o pecado entrou no mundo pelo homem, e pelo pecado entrou a morte. Sim ou não? É como se eu fosse para o aniversário, eu chamasse o Reinaldo, pastor Reinaldo, para ir comigo. Mas o convidado fui eu, ele não foi convidado.
mas ele vai comigo porque eu estou levando ele como meu amigo. A morte, ela não foi convidada, mas ela foi convidada pelo pecado, o pecado foi convidado para entrar na festa. Tanto que o último a ser vencido por Jesus é a morte, quando Jesus diz: ó morte, onde está a tua vitória? Porque foi lá no inferno, Jesus foi lá resgatar a chave da vida e diz: morte, me devolve. Por quê? Porque o pecado tomou a vida e a vida tomou a morte tomou a chave do pecado. Por isso que todo mundo, quando perde um ente querido, não se acostuma com a perda. Porque nós não fomos feitos para morrer. Porque nossa identidade estava totalmente deturpada. Nesse processo todo, eles falam assim: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23 fala. 1 Coríntios 15, versículo 45, pois assim está escrito: o primeiro Adão foi feito por alma vivente. Deus colocou aqui na terra. Mas o último Adão, Jesus, porém, é o Espírito vivificante que deu a vida. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória. Mas teve um que nunca pecou. E quem é esse um? Jesus Cristo. Você pode escolher um dia de onde você veio, seu pai, sua mãe? Quem escolheu o pai para vir aqui? Eu quero ser filho do pastor de jovens, que é bonito, alto. Sou o tamanho dele já. Não. Nós nascemos, nós não escolhemos de quem nascemos, mas nós escolhemos com quem vamos casar. O Felipe casou com a Mariana. O Reinaldo casou com a Maria, né? Quem? Amanda. Vocês foram obrigados a casar? Os pais de vocês não acaba macho. Não? Mandam não? Vocês mais ou menos, né? Entendi. Lá no Nordeste, quando a gente demora muito a casar com a menina, eles mandam a gente casar à força. Ou casa vai embora. Então, por incrível que pareça, nós temos a liberdade. Gente, Jesus, ele nos convida. O pecado, ele quer só a liberdade para entrar. Jesus, ele pede permissão para entrar. Apocalipse 3 diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e deixar eu entrar, eu entrarei e serei convosco. Agora, por que, gente? Por que a gente escolhe Jesus? Porque está cansado de Adão, da mentira, do engano, e a gente quer uma mudança de vida. Por que a gente deixa Jesus entrar? Porque o nosso espírito estava morto, e o espírito, ele fica vivificado quando a gente deixa Jesus entrar. A nossa vida se transforma quando nós ajustamos o nosso celular. Agora, passando adiante, outra coisa também, tem uma frase que diz o seguinte: não somos pecadores lutando para sermos santos, mas somos lutadores, santos lutando contra o pecado. Porque Jesus morreu por nós, fez a parte dele, cabe a nós fazermos a nossa parte. E quando nós fazemos a nossa parte, vamos continuar sofrendo lutas e tentações. Meu filho chegou uma vez para mim e disse: pai, o que é que eu faço para não ser tentado? Meu filho, tem dois caminhos. Ou você ficar em casa trancado no quarto, não sair nunca mais, ou você morrer, filho. Eu vou ser tentado a vida toda, vai, até que a terra vai ficar assim. Só não vai parar de ser tentado quando for para a glória. E é impressionante nós entendermos que nós precisamos reajustar, ou ajustar quem nós somos, o nosso celular. Segunda maneira que nós precisamos fazer, outra dica que nós podemos ter para reajustar o nosso celular: conecte-se com a internet do seu celular. Saia do modo avião. Até muitas vezes você teve um encontro, você estava andando no caminho errado, teve um encontro com Jesus, mudou a rota, agora anda de modo avião, sem internet, sem bancos de dados. Até compra um banco de dados, mas não dura uma semana. Pega a sua internet, começa a usar com as redes sociais, com entretenimento, e deixa de encontrar aquilo que é mais importante de valor. Nós precisamos nos conectar com Deus. Por isso que é importante nós entendermos. Olha o que fala 1 Tessalonicenses 5, 23. Acompanhe comigo, que diz o seguinte: que o próprio Deus da comunidade batista da paz o santifica por completo. Que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, Deus, através de Jesus, Ele tem ministrado em 3 áreas das nossas vidas: nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. O nosso espírito tem uma alma que habita no corpo. Isso que você vê é o corpo. Dá um beliscão no teu irmão do seu lado aí, por favor.
Aproveita, irmão, vai fundo. Esposa, vai fundo, irmã. Aperta legal, deixa ele gritar. Apertou? Você sentiu? Hã? Então, você teve um contato com o corpo agora. Você apertou o corpo. Agora, quem foi que sentiu? A alma. A alma são as emoções. Faz um carinho, um cafuné no teu marido aí, irmã. Isso é raro, mas aproveita, marido. Aproveita, marido. Jovem, fica na vontade. Eu estou deixando vocês querem gosto para o negócio, que é bom, casamento é bom. O cafuné foi bom, marido? É a alma, as emoções, o desejo. Se eu chego para alguém e elogio, é bom para o ego, a alma se alegra. Se eu chego para alguém e critico alguém, e eu estou no trânsito, e alguém me fecha, e eu critico aquela pessoa, filho de abençoado de Deus, a minha alma está indignada. A alma são as emoções, o corpo é o que nós vemos, a alma ninguém vê, mas a alma está ligada ao corpo. A alma muitas vezes é o reflexo do corpo. A Bíblia diz que nós somos aquilo que nós pensamos, que nós imaginamos. Se o corpo vê e diz, a alma vai aceitar. Se o corpo diz, nossa, eu preciso emagrecer, a alma está dizendo, é verdade, eu não consigo ficar magro. Se o corpo diz, eu preciso ficar mais bonito, para eu me casar logo, a alma está dizendo, é verdade, está precisando mesmo. Dá uma recalchutada aí, irmão. A alma tem desejo, tem emoção. E o espírito fica onde, pastor? O espírito fica à parte. A alma e o corpo, eles são ligados. A alma é o reflexo do espelho. Aquilo que você vê é o que a alma vê. Se eu me vejo no espelho, a alma se vê como eu me vejo. O espírito é diferente. O espírito é a parte. E como é que eu conecto o meu espírito, a minha alma e o meu corpo, gente? Como é que nós nos conectamos? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu quero que vocês entendam que para nós fluirmos no Espírito de Deus, nós precisamos entender essas 3 áreas de nossas vidas. Nós precisamos nos conectar, ligar o celular na internet, tirar do modo avião e entrar no Wi-Fi. Mas não é esse Wi-Fi da igreja, da sua casa. Não é Wi-Fi 4K, 5K, 6K, não. É o Wi-Fi dos céus. Não tem conexão quebrada. Por isso que é importante nós nos conectarmos. Provérbios 23, 7a diz o seguinte: porque como imagina a sua alma, assim é. Como você imagina a sua alma, assim ela é. Você olha no espelho, como você vê, sua alma vê desse jeito. Quando o seu pai diz algo para você que te machuca e você aceita, é sua alma aceitando que você é isso. Gente, eu tenho um pai que eu amo muito, mas o meu pai não sabia me elogiar. Talvez você se identifique com isso. Eu ouvia do meu pai tudo que não presta. Que eu era isso, que eu era aquilo, que eu não ia ser isso, que eu não ia ser aquilo. Eu tirei minha habilitação, eu trabalhei, vendi cerveja, refrigerante, cachorro quente. Ele me deu reboque, me emprestou dinheiro, eu fui vender, vendi, paguei minha habilitação. Fui estudar, estudei o dia todo, tirei a habilitação, cheguei em casa à noite. E ele diz, nem passou, né? Eu disse, passei, duvido. Passei, pai. Não, que eu não passei na primeira, você não passa também. E aí eu peguei a habilitação, joguei na mesa e disse, passei, viu? Talvez a sua alma está desse jeito, ouvindo aquilo que te machuca. E talvez quem está ao seu redor são pessoas que não sabem alavancar a sua alma, porque são pessoas doentes emocionalmente. Estão amalgamadas, amarguradas também. E deixa eu falar uma coisa, amo meu pai. Meu pai errou comigo porque ele não teve um pai. Talvez o seu pai e sua mãe erram com vocês porque não teve que ajudassem eles. Talvez eles estão errando, mas querendo acertar, achando que estão fazendo certo. Não critique, não amaldiçoe seus pais. Ame os seus pais e honre os seus pais enquanto eles são vivos. Eu amo meu pai hoje está com Alzheimer, mas ele é meu pai. Eu amo meu pai. Valorize os pais que vocês têm enquanto eles estão vivos. Porque senão depois que perder vai ser tarde. Outra coisa também, João capítulo 3, versículo 6 diz o seguinte: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Por quê?
Porque a alma, ela tem comunhão e relacionamento. Quando eu não acesso o espírito, meu espírito, eu só vejo carne e alma. Agora, onde é que entra o espírito, pastor? O espírito é uma parte separada. O nosso espírito, ele está morto porque nós não temos Jesus. Como é que o meu espírito vai ter acesso à minha alma se eu não tenho Jesus? Porque pecamos, morremos e nós temos o espírito morto. O espírito, ele vivifica quando eu corrijo a minha rota e eu vou em direção a Jesus e eu tenho comunhão. Porque quem faz eu ter relacionamento com o Espírito Santo é o meu espírito. Quando você tem um encontro com Jesus e você ora, é o teu espírito falando com o Espírito Santo. E o Espírito Santo se manifesta em você e aí alimenta a sua alma, que alimenta o seu corpo. Se eu vejo só a alma no meu corpo vê sua alma, vai ser aquilo que eu sou. Agora, quando eu acesso o meu espírito, eu digo, alma, te aquieta, porque aquilo que eu mostrei, a alma lutando contra o espírito, a alma não acredita, o espírito acredita. A alma, os frutos da carne, ira, inveja, intriga, porfia, ciúmes, avareza, tudo que não presta. Isso é o fruto da alma. E os frutos do espírito, bondade, paz, mansidão, benignidade, domínio próprio, alegria, é o fruto do espírito. Por quê? Porque quando eu acesso esse espírito, que eu sou o espírito, e eu me conecto ao Espírito Santo, porque o que conecta é o Wi-Fi ligado, gente. Se eu não ligar esse Wi-Fi, eu vou estar desconectado com o espírito. E nós precisamos estar conectados com o espírito. De que maneira? Através do Wi-Fi. Como é que o meu espírito vai reinar e vai mostrar para o meu corpo quem eu sou? Wi-Fi ligado, a leitura da palavra. A alma, o espelho da alma é o que o corpo vê. O espelho do espírito é a palavra de Deus. Você quer ver o seu espírito agir na sua vida? Palavra de Deus. Quando você tem relação com o Espírito Santo e você lê a palavra de Deus, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra. Em outra versão, a pregação. Quando você vê a palavra de Deus, o espelho do espírito se manifestando, a sua alma passa a ser transformada e você muda de história. Eu já vi tantas pessoas chegando na igreja cabisbaixo, oprimida, triste, frustrada na vida, derrotada. 2, 3 meses a pessoa está sorridente, está com outro semblante, porque formoseia o rosto. Você quer que a sua alma seja disciplinada? Trabalhe com o Espírito. Quando você tem o encontro com Deus, você muda de rota e você deixa Deus agir na sua vida, e você começa a acessar o seu espírito com o Espírito do Pai, e através da palavra que é o seu espelho, a sua conexão está legal, você vai sendo transformado pelo poder da palavra. Jovens, essa é uma conferência de avivamento. Essa é uma conferência do fluir profético. Amanhã nós vamos falar sobre como não morrer o Espírito de Deus na sua vida. Agora hoje eu quero que você entenda que para nós descobrir esse Espírito pegando em nós, transformando nossa vida, pegando fogo em nós, nós precisamos entender que o nosso Espírito, para dominar nossa alma, nós temos que ter acesso. Nós temos que deixar Deus agir. Agora, como é que nós acessamos os dados de conexão com Deus? Tem uma frase que diz o seguinte: você pode até ter fé, mas se não estiver conectado, não terá direção. Se você não tiver conexão, você não vai chegar ao seu lugar, ou você chega a lugar nenhum. Outra frase também que diz o seguinte, outra frase que fala o seguinte, perdão, só para continuar não vai dar tempo. Segunda coisa, atualize seu GPS. Que GPS, pastor? Você quer corrigir sua rota? Atualize seu GPS. Alguns usam Radarbot, outros usam Waze, outro Google Maps. Qual é seu GPS? Qual é o GPS do cristão? Guiados pelo Espírito Santo. Nosso GPS é o Espírito Santo. Quando eu estou debaixo da presença, o Espírito de Deus está falando comigo, e eu estou ouvindo e lendo a palavra, o Espírito Santo está me conduzindo, está agindo na minha vida. Você quer ser
quer atualizar seu GPS? Seja guiado pelo Espírito Santo. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quem não atualizar o GPS, perde o caminho. Quem não se permite ser guiado pelo Espírito Santo, perde o propósito. Queridos, tem muita gente aceitando a proposta, em vez de buscar o propósito. Amanhã eu vou falar um pouco sobre isso. Tem muita gente abrindo mão do propósito por uma proposta. Eu tenho um casal que eu cuido, que eles foram conosco para a Zona Sul. Abriram mão da Zona Leste, deixaram a casa deles, alugaram e foram morar na Zona Sul para caminhar com a gente. Casal muito precioso. E ela ganha muito bem na empresa que ela trabalha. E ela chegou para mim e disse: pastor, eu estou indo embora. Eu disse: sério? Amém, que bom. Você quer isso? Quero. Eu recebi uma proposta, ganhando quase 3 vezes mais do que eu vou ganhar. E ela já ganha bem. E minha esposa chegou para ela e disse: você está indo por uma proposta, ou você está indo pelo propósito de Deus na sua vida? Muitas vezes nós estamos até na rota certa, mas por causa de uma proposta, nós saímos do propósito e voltamos para a rota errada. Ei, jovem, qual a proposta que você está recebendo na sua faculdade? Deus te colocou lá como uma luz naquela faculdade, para fazer a diferença. E não vai faltar propostas para você deixar a carne reinar. Mas o propósito de Deus é para você ser luz naquela faculdade. Como é que eu vou exercer meu propósito sendo luz numa faculdade? Conectando o meu espírito com o espírito do Pai. Você quer conectar o seu espírito? Aceite o propósito de Deus. Outra coisa, tem uma historinha rapidinho que eu quero contar para vocês. De um rapaz, o Zé Matuto. O pastor Ebe conta muito essa história. O Zé Matuto, que era um homem de Deus. Deus mandou ele para a faculdade, para ele evangelizar a faculdade. E ele foi para Harvard. E ele disse: mas na Harvard? Sim, você vai fazer faculdade na Harvard. Você vai evangelizar, vai ganhar. E ele foi fazer faculdade e teve um professor que era ateu. E um professor de direito, muito culto. E esse professor disse o seguinte: eu sou ateu e eu quero pessoas para dizer que Deus existe, que eu quero provar que Deus não existe, porque Deus não existe. E esse rapaz ficou em crise: meu Deus, e agora? E Deus falou: não é para falar nada, só ora. Um dia no campus, ele encontrou esse rapaz e Deus falou: fala agora. Falar o quê? Na hora certa você vai saber. E esse professor começou a confrontar esse Zé Matuto. E começou a dizer que Deus não existe, mostrando por A mais B. E todo mundo vendo aquele professor, juntou ao redor daqueles dois. E ficou vendo o professor falando e levantando a tese na faculdade. Todo mundo dando razão ao professor. E o professor disse: agora me prove que Deus existe aí, se Deus existe mesmo. Ele disse: o que é que eu vou falar a Deus? E Deus falou para ele: diga apenas uma palavra. Disse: que palavra, Deus? Diga bolacha. Bolacha não, Deus, o que é para eu falar? Diga bolacha. E ele chegou para o professor e disse: olha, eu quero que você saiba o seguinte, eu não sou eloquente como você, mas eu vou provar que Deus existe. Pois prove. Deus mandou dizer algo para você. Deus mandou dizer algo para mim. Eu disse: o que foi que Deus mandou dizer? Bolacha. Bolacha, 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 bolacha. E todo mundo ficou fazendo pouco, ficou rindo, e o professor ficou calado. E o professor começou a se assustar e começou a chorar. E o professor depois chorou, se arrependeu e se converteu a Cristo ali mesmo. Depois descobriram que quando ele era menino, a mãe dele fez um biscoito, bolacha. Não é para comer, porque se comer você vai ter ruindade na sua vida. E ele pegou o biscoito, comeu escondido. Ele disse que a partir daquele dia ele viu que algo entrou nele que mexeu com ele. E ele nunca mais foi o mesmo. Ele ficou avarento, ficou invejoso, ficou raivoso. E ele começou a duvidar de Deus. E Deus trouxe cura para ele naquele dia. Talvez você não é o professor da faculdade, jovens, mas alguma coisa precisa ser revista na sua vida. Talvez a rota precise ser refeita, porque Deus quer te trazer de volta para o propósito. Mas que para que esse propósito seja voltado na sua vida, você precisa
deixar o Espírito se conectar com o Espírito de Deus. Como é que meu espírito se conecta com o Espírito de Deus? Reconhecendo Jesus como o Senhor da sua vida. Gente, eu ia ser padre. Eu fui seminarista, fui vocacionado. No ano que era para eu ir para o seminário, o bispo da cidade foi embora. E não falou comigo. Eu disse, agora eu vou ser sem vergonha. Agora eu vou fazer o que não presta. E fui para a prostituição, para a promiscuidade. Só não fui para as drogas, mas fui para a bebida. Me envolvi, me prostituí. Eu tenho um filho hoje de 24 anos. Fruto da promiscuidade. Sofri demais. Mas um dia Deus me resgatou e mudou minha história. Deus teve misericórdia de mim e mudou minha história. Amo meu filho está casado hoje, é um menino de Deus. Mas Deus me deu uma oportunidade e mudou minha vida. Deus, jovens, talvez queira mudar a sua vida. Refaça a rota que Deus tem para você. Eu quero finalizar, tem mais coisas, mas o tempo não vai dar. Mas eu quero dizer para você o seguinte: rota antiga não leva para destino novo. Atualize seu GPS espiritual. Outra coisa, se o GPS não for atualizado, você corre o risco de andar em círculos espirituais. Resolva a sua vida. Se você se afastou de Deus, refaça sua rota. Se você anda em caminhos que não alegram a Deus, reveja suas amizades. As más companhias corrompem os bons costumes. Reveja. Outra coisa, se você está ouvindo aquilo que eu estou falando, dê uma oportunidade para você hoje. Talvez Deus te trouxe, não para você receber um avivamento espiritual, mas para você ser confrontado por Deus, para mudar a sua história, para deixar Deus agir. E para finalizar, quando deixamos o nosso espírito em conexão com o Espírito Santo de Deus, assumir o volante, até os desvios viram testemunhos. Refaça a rota hoje e viva o destino que o céu preparou para você. Amém? Eu quero chamar o Fanuel. Vem cá, Fanuel. Eu quero convidar você a ficar de pé. E eu quero hoje ministrar na sua vida. Eu quero hoje te encorajar a você tomar uma decisão, assim como há 23 anos atrás eu tomei minha decisão. Deixa eu falar para vocês, eu achava que eu estava fazendo a pior decisão da minha vida. Porque quando eu tive o encontro com Jesus, eu fui na casa do pastor, que é meu concunhado, casado com a minha cunhada. Eu disse, hoje eu quero tomar uma decisão com Jesus, pastor, mas eu não vou para frente, tá bom? Ele disse, tudo bem. Porque a minha esposa achava que eu ia me converter por causa dela. Mas Deus me deu um livramento de um acidente muito grande que eu ia ter com ela. Naquele dia eu entendi que Deus tinha um plano para mim. Se você pudesse ver o mundo espiritual, os livramentos que Deus está te dando, a hora é essa. E eu fui para a igreja naquele domingo e o pastor pregou naquele dia. E eu disse, pastor, eu não vou para frente, lá do meu lugar eu vou levantar a mão, tá bom? E ele pregou, eu não sei o que ele pregou. Minha vida passou naquele instante por segundos. E ele disse, eu quero convidar toda a igreja aqui à frente. E eu não ia ficar lá sozinho, né? E eu fui para frente. E naquele dia ele disse, alguém hoje quer aceitar Jesus? E pessoas começaram a aceitar. Tem mais gente. E ele sabia que era eu. E eu não levantava. Tem mais gente. E as pessoas aceitando Jesus. E ele chegou perto de mim, pegou minha mão e levantou minha mão. Parabéns, aceitou Jesus. Foi assim que eu me encontrei com Jesus. Foi assim que Deus mudou minha rota. Deus quer mudar a sua rota hoje. E eu quero convidar você aqui à frente hoje, igual eu fui feito comigo naquele dia. Eu quero convidar toda a igreja aqui à frente. Se você quer mudar a sua rota, vem aqui à frente hoje. Se você quer deixar Deus mudar a sua história, vem aqui à frente. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como é que está a sua casa, eu não sei como é que está a sua vida com Deus, mas Deus sabe e você sabe. Pastor, eu estou seguindo a Jesus, mas como é que você está com Jesus hoje? Recalcule sua rota, refaça sua rota. Pastor, eu não sei como é que eu ando com Jesus hoje. Talvez eu estou vindo para a igreja apenas para cumprir tabela, por religiosidade. Talvez é hora de Deus mudar a sua história. Vem aqui à frente hoje. Eu não sei como é que está a sua vida espiritual, talvez esteja fria. Talvez é a hora de você mudar a sua rota. Vem aqui à frente hoje. Eu sou pastor, eu nem sempre fui pastor,
Mas eu não conto as vezes que eu tive frieza espiritual, que eu tive que decidir. Dizer assim para minha alma: decida louvar a Deus, decida orar, decida ler a Bíblia, decida vir para frente. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, mas você sabe. E hoje talvez o Senhor está te chamando para você mudar a sua rota. Eu quero te chamar para você vir aqui à frente hoje. Eu quero orar por você. Se você quer ter uma vida abençoada no caminho do Senhor, eu me lembro que Isaías 42 fala o seguinte para Ciro: eis que irei adiante de ti, endireitarei caminhos tortuosos, quebrarei trancaduras de ferro e fechaduras de bronze. Ciro não era um homem de Deus, mas era um servo de Deus, porque disse: Ciro é meu servo. E Deus usou Ciro para libertar o povo dele. Se Deus usou alguém que não tinha Deus, Deus quer te usar tendo Ele. Recalcule a sua rota, refaça a sua rota. A Bíblia diz: eis que tenho planos ao vosso respeito, planos de paz, para vos dar um fim que desejais. Quais os desejos que você tem para ser cumprido? Mude sua rota, que Deus vai mudar a sua história. Mude o seu caminho, que Deus vai mudar a sua rota. Mude a sua vida, que Deus vai mudar a sua rota. Deus fez a parte dele, dando o Filho dele, Jesus. Agora faça a sua parte. Se aliancie com Ele nesse momento. Você que quer receber oração, vem mais para cá. Você quer que Deus mude sua história, vem mais para cá, que eu quero orar por você. Vem mais para perto, muita gente está vindo, glória a Deus. E você que está bem, está feliz, está na rota certa, estenda as suas mãos para os céus e vamos estar orando por esse moço aqui na frente. Eu vou pedir para o ministério de louvor orar, adorar o Senhor. Eu quero pedir que você nesse momento faça uma oração de entrega. E você ore a Deus: Deus, muda a minha história. E a igreja adore ao Senhor. E você pode adorar a Deus, mas deixe o Espírito Santo mudar a sua rota. Deixe o Senhor mudar a sua história. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto o ministério de louvor adora, os líderes da igreja, saia do seu lugar e ministre sobre a vida dos seus convidados, dos seus amigos. Sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele
Pai querido, nesta noite, Senhor Deus, eu quero colocar a tua igreja diante de ti. Nós somos a tua noiva, somos escolhidos. Te pedimos perdão pelos nossos erros, nossas falhas. Pedimos a ti, Senhor Deus, que nós possamos nos atualizar, ligar, Senhor Deus, o nosso Wi-Fi espiritual e deixar o Espírito Santo de Deus ministrar em nós através do nosso Espírito e nos conectarmos com o Senhor, Pai. E que nós possamos refazer a nossa rota, mudar a nossa história, sermos transformados pelo poder da palavra que o Senhor tem nos dado, porque a palavra é viva e real. Pai, eu oro nesta noite, perdoa os pecados de cada um de nós, muda a nossa história, escreve, Senhor Deus, o nosso nome no livro da vida, e renova nossas forças, e nos transforma, Senhor Deus, naquilo que o Senhor tem para nós, que nós possamos alcançar o nosso destino profético, e que nós possamos não deixar, Senhor Deus, a proposta, Senhor Deus, nos tirar do propósito, mas que nós possamos estar alinhados com o Senhor e refazer nossa rota para cumprir o teu propósito, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, recebe as orações dos teus filhos que estão aqui hoje nesta noite e aqueles que estão aqui na frente, Senhor Deus, que eles possam, Senhor Deus, ser recebidos pelo Senhor, porque tua palavra diz que nós passamos a ser herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. É o que nós te pedimos, que nós possamos descansar nos teus braços e deixar o Senhor nos conduzir e deixar o Senhor ministrar em nossas vidas. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, eu quero passar o microfone, tira o microfone de mim, senão eu entrego. Mas se você hoje está fazendo essa oração de entrega a Jesus, se você hoje está pedindo para Deus mudar a sua história, para refazer sua rota, ou você está se renovando hoje com Deus, eu quero convidar você, levante suas mãos. Amém. Glória a Deus. Igreja, dê uma forte salva de palmas para eles que estão hoje decidindo voltar, renovar, se aliançar, deixar Deus agir, deixar Deus mudar a história. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.